Só que na segunda-feira, por volta das 11 horas, eles nos comunicaram que não teria essa audiência, porque o secretário teria sido convocado pelo governador e que eles não fariam audiência e que apenas seria nos repassado um documento respondendo aos nossos pontos de pauta, certo? À tarde, depois eles falaram que então nos receberiam hoje às 11 da manhã. E ontem eles desconfirmaram isso e não está confirmado, então, nenhuma conversa mais com o secretário antes da Assembleia. E o diretor de gestão de pessoa, o Bruno, ele veio nos entregar um documento. Nós, então, fizemos uma reunião com ele e dialogamos sobre os pontos aqui que, na prática, não dizem nada. Não tem nada que nos indique o que o governo de prático vai fazer em relação à nossa pauta salarial. Eu pediria até para que o Márcio colocasse aqui na tela. Eu vou ler, então, o documento que o secretário nos mandou ontem em relação à nossa pauta salarial. Senhor coordenador, com os habituais cumprimentos, dirigimos-nos a Vossa Senhoria a fim de comunicar o recebimento do ofício expedido de tal, por intermédio do qual solicita audiência para tratar de resposta referente à pauta salarial. Quanto aos pontos elencados no ofício, cabe destacar que a anistia das faltas, ou seja, o procedimento de exclusão das faltas dos assentamentos funcionais dos servidores, conforme acordado em audiência anterior, será efetuado após a conclusão da análise de eventual ajuizamento de ADIM quanto a determinados artigos da Lei Complementar 716 de 2018, cujos vetos ficaram derrubados pela LESC. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ADIM, eles nos disseram que eles vão entrar com a ADIM de um artigo, que é aquele que engloba as faltas de 2012 até 2015. Agora, os outros artigos nada tem a ver com isso. Então, uma coisa não tem relação com a outra, essa explicação ela simplesmente não se sustenta. Ponto 2. Conforme a reunião realizada em fevereiro de 2019, entre representantes do sindicato e equipe da sede, com a presença do senhor secretário, o governo do Estado está promovendo ajustes na estrutura administrativa do Poder Executivo, inclusive com proposta da reforma já na ALESC, com vistas a criar condições financeiras que venham a suportar novo incremento salarial na folha de pagamento do Magistério Público Estadual. É importante destacar que somente no ano de 2018 houve concessão de reajuste salarial no patamar de 10%. Eles tratam a descompactação como reajuste salarial e isso está claro que não é reajuste salarial, inclusive dito pelo Deschamps. Portanto, em relação a este aspecto, e reforçando o que fora dito no último encontro, revela-se a necessidade de, primeiramente, acompanhar os resultados das ações estruturantes do governo do Estado para, oportunamente, verificar-se a realização das condições, inclusive legais, de lei de responsabilidade fiscal, para eventual concessão de aumento de despesa com o pessoal da Secretaria de Educação. Então, aquela perspectiva que eles nos colocaram na outra audiência, aqui eles colocam abaixo, eles negam essa perspectiva que estava colocada para uma concessão para logo, que era o que nas entrelinhas ficou dito naquela outra audiência. Terceiro, aqui também ele fala a respeito da reestruturação, da reforma administrativa. Mas nós temos que destacar que essa reforma administrativa está na ALESC, mas lá não tem nenhum esclarecimento de quais seriam as modificações feitas para a educação. E que essas modificações todas, como isso vai ficar posteriormente, seria feito através de decreto do governador. Então, lá na ALESC, os deputados já estão fazendo esse debate, que não tem como passar um cheque em branco para o governador, para ele fazer tudo o que ele quiser depois, a partir de uma lei aprovada que ele tem esse poder. Seria delegar ao governador um poder praticamente absoluto em relação ao que seria o governo de Santa Catarina a partir daí, sem um prévio debate, sem ninguém saber o que seria, inclusive em relação à Secretaria de Educação. Eles estão dizendo que a ideia é retornar não manter as gerências e voltar a ter coordenadorias de educação. Agora não se sabe o número de coordenadorias, qual a estrutura e assim por diante. Então, essa também é uma questão que está colocada aqui enquanto informe que nós precisamos debater. Sim.
Sim, mas é o que eu estou dizendo. Basicamente a extinção das SDRs são coisas. São mais de 500 páginas. E é público, tá na página da Alesc, é só acessar lá e dá para conhecer, né? Agora, o estudo desse documento, a gente se apercebe dessa questão, que não há uma explicação, não há um direcionamento, não há um esclarecimento daquilo que seria a partir da reforma. Apenas se extingue uma série de cargos, uma série de postos, há uma reestruturação de fato. Agora, o que vem no lugar, o que vai ser colocado no lugar, não está dito. Inclusive com relação à Secretaria de Educação. Por exemplo, na Secretaria de Educação, a maioria das coisas já estão feitas, né? Já teve a extinção das SDRs, claro que se manteve aquelas coordenadorias, isso vai permanecer, não vai permanecer, o projeto não esclarece, tá? Voltando aqui então, o terceiro ponto, a manutenção dos valores referentes ao auxílio alimentação é de competência da Secretaria de Estado da Administração, uma vez que o gerenciamento dos recursos financeiros relacionados a este benefício, mesmo dos professores, é efetuado pela diretoria, deveria ser aqui, de gestão de desenvolvimento de pessoas. Portanto, nós já falamos sobre isso em outros conselhos. É óbvio que o Vale Alimentação ele não é só nosso, né? Portanto, isso tem que ser discutido com a administração e não com a Secretaria de Educação de fato. O quarto ponto. Quanto à chamada de aprovados do concurso público de ingresso no magistério público estadual, dos editais 2271, 2272, convém esclarecer que a vigência deste concurso é de 2 anos, prorrogáveis por igual período, e com o eventual surgimento de novas vagas, há a possibilidade de ampliação do número de efetivos, com a consequência realização de outras chamadas para suprir a demanda, conforme previsto nos editais e de acordo com o plano de ofertas educacionais desta Secretaria. Ora, aqui nós sabemos que as vagas existem, elas estão comprovadas, elas estão demonstradas de todas as formas, nós levamos isso para a Secretaria de Educação, a própria Secretaria de Educação já tinha pedido mais 500 vagas para os não docentes, né? E agora eles voltam a dizer que caso surjam novas vagas, ora, as vagas estão aí, o problema não é falta de vaga, o problema é falta de vontade política do governo prover essas vagas, né? Então esse é o conteúdo para o informe que nós temos então para o dia de hoje e o debate que nós precisamos fazer em relação a essa postura de praticamente anulação, né, do processo de negociação, né? O governo aqui ele não aponta para qualquer concessão. E isso para nós é o que nós temos de momento e nós precisamos buscar a reversão dessa realidade. Se alguém tiver algum informe, nós estamos aqui aguardando as inscrições. Rude. Me inscrevi primeiramente não só pelos informes, gente. O que me traz aqui é que até então nós estamos trabalhando em cima da reforma da Previdência na nossa regional e a gente optou por não fazer assembleia regional e sim fazer reuniões nas escolas para abranger o maior número de pessoas possíveis. E realmente surtiu muito resultado, tá? Mas o meu ponto principal aqui que me traz é que ontem eu abrindo os documentos do sindicato, até então nem tinha me cabido de fazer a análise, eu percebi a eleição do sindicato, nos dias 13 e 14 de junho, e que me chamou uma situação muito grave em Laguna. Na data do dia 13 em Laguna, dia 13 de junho, é a maior festa de Laguna, depois do carnaval. É feriado municipal, que fecha as escolas no dia 13 e 14. Tá? Então, o que eu quero trazer para este conselho é com relação à alteração dessas datas. Dia 13 e 14, Laguna é fechado. Tá?
Conversando com outras pessoas de outras regiões, na mesma data tem o mesmo problema, tá? E eu trago para esse conselho fazer uma avaliação e alteração desta data. 13 e 14, Laguna é fechado, tá? Agora, eu vou falar sobre as nossas reuniões. Tivemos reuniões muito boas, tá? Focada na reforma da Previdência e na campanha salarial, certo? Então, é assim, ó, o pessoal está com os nervos à flor da pele, mas a gente não vê aquela empolgação toda nas escolas, certo? Nós vamos depois nos inscrever na análise para falar, mas o que eu quis trazer agora, a primeiro momento mesmo, é sobre a eleição do sindicato, e que vai viabilizar a eleição na nossa regional. Informe da Secretaria de Políticas Sociais e de Gênero, a gente lançou no mês de março uma campanha permanente de combate à violência contra a mulher. Sou Cinti, luto pelo fim da violência contra a mulher. E vamos realizar agora, no dia 25 de abril, um seminário de mulheres e reunião do coletivo de mulheres. Tá? Para esse seminário, a gente vai estar mandando ofício amanhã. Estava esperando passar as assembleias regionais, assembleia estadual, porque a gente entende as mobilizações das regionais e acaba ficando muita coisa. Então, vai ter agora, no dia 25 de abril, o seminário de mulheres e reunião do coletivo de mulheres. E no início de maio, a gente só vai fechar ainda a data, se é 6 ou 7 de maio, a gente também vai fazer reunião com os demais coletivos que nós criamos, tá? Para a gente elaborar o calendário desses coletivos daí para frente, juntamente com a secretaria. Tá? Então, da Secretaria de Políticas Sociais e de Gênero, são esses os informes. Eu queria falar sobre um informe sobre a Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários e outro do Conselho Estadual de Educação. Então, a Secretaria, não sei se o Robson já chegou, né? Nós estamos por deliberação já do planejamento desde 2016. Oi, Robson, quer vir aqui? Desde 2016, nós temos uma deliberação e agora no replanejamento de 2019 de realizar seminários junto com o jurídico. Então, o que a gente gostaria que cada regional que já aconteceu, mas que vão ser feitos os seminários, nós temos 28 seminários agendados, nós já fizemos 7, e a importância, porque é um dia de atendimento do jurídico nas escolas com o advogado e é um dia também de seminário para os aposentados. Tem algumas regionais que ampliou, que quer ampliar e pôr o pessoal da ativa junto sem problema nenhum. Mas a importância desse pessoal estar, porque é um momento onde ele pode se ver tanto nas questões das ações jurídicas que vão ser esclarecidas pelo advogado, como sobre a reforma da Previdência. Então, é um momento muito importante. E, pela conjuntura que nós estamos vivendo, é fundamental que os aposentados se engajem. E a gente sabe aonde a maioria, né, dos nossos filiados ao Cinti são aposentados, mas não só os filiados devem ser chamados para o seminário, todos, inclusive porque é uma forma deles perceber a importância de se sindicalizar. Então, é importante que vocês façam um movimento, mobilizem, chamam, tragam. Aí, depois, normalmente, as regionais têm marcado às 14 horas. Aí, depois, com um coquetelzinho, a estadual está subsidiando, né, com R$10 por pessoa, apresenta a lista dos participantes no seminário e a estadual, então, subsidia com isso. Então, também um momento de confraternização, de participação. Então, por isso que nós queremos, né, apelar aí para que vocês... Nós temos agora, no mês de abril e maio, só ficam 3 regionais para a primeira semana de junho, porque o calendário apertou e nós não conseguimos fazer todas, março, abril e maio. Então, nós queremos fazer nesse primeiro semestre, claro, até porque em junho tem eleição, é óbvio que nós, né, não sabemos o que será depois de junho, queremos que todas as regionais sejam contempladas. E, pessoal, outro informe, então vou pegar outro tempo, tá? Do Conselho Estadual de Educação, a gente está com
como relatora de uma resolução que nós já, no ano passado, conseguimos aprovar a resolução das diretrizes para a educação do campo e a educação indígena. E, na verdade, estava com um conselheiro, que é o Felipe de Tubarão, que estava no MEC. Agora saiu, eu consegui conversar com o presidente e entrar junto, então nós dois sermos relator, e agora eu estou com a relatoria, e ele está junto, mas eu que estou fazendo, das diretrizes da educação quilombola. E aí, assim, muito importante, a Sandra participou comigo também pela secretaria, que nós chamamos um grupo de professores e pessoas da comunidade quilombola, conversamos há 12 anos, eles vêm reivindicando e apresentando para a Secretaria da Educação a importância de ter as suas diretrizes. E a Secretaria encaminhou uma resolução para o Conselho, onde contempla o mínimo dos mínimos. E aí a gente trabalhou em cima da Resolução Nacional de 2012, e eles têm muitas questões que não são contempladas. Por exemplo, pedagogia da alternância, formação continuada, a escolha do gestor, dos próprios professores, o transporte escolar, a importância de ser na própria comunidade, preferencialmente as escolas funcionarem, e para toda a educação básica. Então, a educação de jovens e adultos profissionalizante e do pré até o ensino médio. Então, a gente está com esse parecer e a resolução, e aí nós queremos, a Secretaria vai nos chamar na próxima semana, que os quilombolas estejam junto, porque a gente possa aprovar uma resolução que contemple o máximo possível a reivindicação deles. Bem, o meu informe é rapidinho com relação à questão da nossa confederação. Nós tivemos aí, na semana passada, a reunião em Curitiba, do Conselho Nacional de Entidades, e foi aprovado, já estamos na 20ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, e nós temos grandes lutas esse ano, como nos demais também, mas esse ano mais ainda por causa da reforma da Previdência, e na 20ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, que começa no dia 22 desse mês, dia 22/4, e vai até o dia 29. Então, essa semana é uma semana dedicada à defesa da educação pública. E nós temos aí, no site da CNTE, também no site do Sint, né, os temas a serem desenvolvidos durante essa semana. Além disso, nós temos também, no site da CNTE, o subsídio para que os trabalhadores e trabalhadoras possam trabalhar nos seus locais de trabalho, esses temas. Na segunda-feira, então, trabalhar a questão da mercantilização e privatização da educação, a reforma do ensino médio, que no segundo dia, 23, a questão do novo Fundeb, porque nós sabemos que o Fundeb até ano que vem, né, encerra, e aí estamos com essa discussão em nível nacional. Dia 24, que para nós é o dia central, que é o dia da discussão sobre a reforma da Previdência. Então, o Brasil todo vai estar discutindo, no dia 24, a questão da reforma da Previdência. Em muitos estados, vai haver paralisação, seminários, encontros, e cada estado, cada entidade filiada à CNTE tem aí, nesse dia, uma atividade, né, para o dia 24. E nós aqui, nós temos que discutir, nós, enquanto Sint, também uma atividade unificada nesse dia 24 sobre a reforma da Previdência, que é o dia central. Aí nós precisamos tirar aqui, discutir depois na conjuntura e encaminhar essa questão do dia 24. Dia 25 é a discussão sobre a questão democrática das escolas, a desmilitarização, a lei da mordaça, enfim, toda essa questão sobre a questão da pedagogia e da prática social. No dia 26 é a questão da valorização, né, que é essencial aí para melhorar a qualidade da educação, e no dia 29, depois na segunda-feira, é sobre a pauta local, as pautas locais de cada entidade para fazer o debate. Então, essa semana é uma semana importantíssima para nós, né, onde todo o Brasil vai estar discutindo a defesa da educação pública. Depois a Marta também está aqui, depois ela pode complementar se faltar algum informe. Outro informe é sobre o concurso.
a CNTE lançou um concurso chamado Luz, Câmara e Educação. Esse é um concurso que pode participar os professores, trabalhadores de educação, a comunidade escolar e os estudantes. O tema principal é a defesa e a promoção da escola pública. É um vídeo, gravar um vídeo de 1 minuto e enviar isso para a CNTE. No site da CNTE e também do Sint, tem lá todo o regulamento do concurso. Esse concurso tem uma premiação para as várias categorias, pais, trabalhadores e estudantes, e também, além do prêmio, que é um prêmio simbólico, né, de um salário, de um piso salarial nacional para cada um dos vencedores, que vão ser apresentados esses vídeos, vão ser analisados, tem uma equipe que vai avaliar os vídeos, vai classificá-los e será apresentado no encontro que nós tivemos, na Conferência de Educação da CNTE, a 9ª conferência, que vai ser em julho. E também o vencedor vai ser convidado para estar conosco em Recife, né, onde nós teremos a Semana Paulo Freire, todo o debate da questão do Paulo Freire, então, em Recife. Então, eu acho que nós temos que incentivar as pessoas a participarem, né, a fazer vídeos positivos no sentido de defender a escola pública. Esse é o momento, né, nós estamos aí no ataque da privatização, onde todos nós devemos participar. Então, portanto, estamos divulgando isso, nós temos que divulgar na nossa escola, nas nossas regionais, olhar bem o regulamento e participar. Então, meu informe, vocês já estão acompanhando, é a questão da divulgação que a gente está fazendo para os cursos de formação 2019. Vocês já estão sabendo também que esses cursos eles acontecem em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul e são certificados pela universidade os nossos eixos de formação. Temos esse material. Tem alguma regional que não recebeu ainda? Todos, foi esse material junto com cartazes também. É importante que esse material chegue em todas as escolas para que os professores tenham oportunidade em conhecer o nosso programa e também buscar inscrições para que a gente construa as turmas, que é no mínimo 25 a 50 participantes por turma na regional, né? Pode ser ofertado o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3, né? Independente, isso é decisão da regional. Também a construção do calendário, as inscrições são todas feitas pelas regionais. E a data que a gente tirou o calendário e as datas e o modelo e a forma foi decidida no coletivo de formação junto com as regionais que aconteceu em Campos Novos. Há poucos dias atrás, a gente definiu esse calendário junto com todas as regionais que participaram e também o material. Está aí para divulgar. Nós também já elaboramos uma caneta pela secretaria, também um bloco de anotações que vão chegar aos nossos participantes no dia que vão iniciar a formação no primeiro encontro. E também é importante, para quem já está elaborando, preenchimento da ficha de inscrição completa, bem organizada, de preferência, se puder enviar por ordem alfabética para a secretaria, que facilita toda essa implantação desses dados para a universidade depois. Tá ok? Então, bom trabalho aí, é importante que todo mundo se empenhe agora, porque o resultado disso, o resultado da formação depende disso, do envolvimento de todos nesse processo. Vocês acompanharam aí o encerramento do ano passado, foi um grande momento. Então, nós temos agora esse ano para construir esse grande momento também tão importante que é a formação sindical. Eu dar um informe aqui da Secretaria de Comunicação e Divulgação, que nós, desde o Conselho
primeiro conselho que nós tivemos esse ano, já produzimos, após o conselho, um boletim que foi bem recebido nas escolas, né, o Mobiliza Sint, sobre as negociações com o governo. Depois, produzimos a revista do jurídico, né, que também tem que estar nas regionais, essa revista, 3 por escola, nós produzimos. Produzimos também esse material que foi dado informe das mulheres, né, o Jornal Mural da campanha do dia 8 de março. E, finalmente, nós produzimos também, pelo Centro da Conjuntura, o mural sobre a reforma da Previdência, visando especificamente o debate sobre a educação, sobre o magistério. Então, esses materiais nós produzimos, porque o debate que a gente está fazendo na executiva e que a gente tem esse domínio é que a comunicação é uma estratégia que nós devemos dominar enquanto dirigentes, porque nas pesquisas que a gente tem feito, a categoria lá, a base, está reclamando que muitas vezes a comunicação não chega. Então, nesse sentido, inclusive, nós contratamos mais uma colega, né, profissional jornalista, para trabalhar aqui com a gente, especificamente no lado das mídias sociais, das redes. É um trabalho que a gente acha que é fundamental. Visando esse entendimento, nós estamos propondo também um seminário, um encontro, seja lá o nome que for, para a gente trazer os representantes das regionais, para a gente, como uma espécie de treinamento com as jornalistas, com o pessoal especializado, porque as jornalistas reclamam, porque os nossos dirigentes não compartilham, não divulgam, né, o material que os próprios sindicatos que elas produzem. Então, o dirigente tem que aprender a fazer o vídeo, aprender a... Não, é claro que a gente tem que fazer o debate, mas eu estou falando dentro das nossas possibilidades. Com celular, exatamente. Não vão comprar equipamento, não é isso que eu estou falando. Você fala do Carlinhos aí, por favor. É dentro da nossa estrutura que nós vamos fazer. Agora, se o debate... Se a regional está reclamando que não tem estrutura, a gente está discutindo aqui que o dirigente pode ter linhas de transmissão no WhatsApp para fazer a divulgação das políticas, entendeu? Então, esse tipo de treinamento nós podemos trabalhar com jornalistas. Então, essa é uma proposta que a gente está trazendo aqui para o debate do Conselho. Obrigado. Eu sou a Kelly, da Regional de Criciúma. É importante as mídias sociais, né? Mas realmente a gente precisa de estrutura e se o Sint se prontifica a fazer esse trabalho, né, seria interessante. Bom, vamos lá. A nossa Assembleia Regional aconteceu no dia 26, tá? Foi uma Assembleia bastante maciça. Nós tivemos mais de 150 pessoas, no qual há algum tempo nós não estávamos conseguindo, e agora dessa maneira... né, nós tivemos esse alcance, que foi muito importante para nós, tudo por causa da reforma da Previdência. Estão todos muito preocupados, e isso aonde nos fortalece, né, que eles estão realmente voltando para a luta. Hoje nós vamos trazer mais de 3 ônibus de Criciúma, estamos voltando, né, estamos conseguindo trazer a nossa categoria de volta. Então, lá foram discutidos vários encaminhamentos, um deles o dia de hoje, o dia 10, né, que seja colocado, né, neste conselho, de que se aprove que hoje, o dia 10, seja um dia de paralisação, um dia de greve, tá, para que a gente possa realmente estar trazendo a categoria de volta, assim como nós estamos conseguindo fazer, que todas as outras regionais também consigam. Com relação ao 13º, ao salário, para a gente estar discutindo que encaminhamento tomar, né, que seria também uma greve desde o primeiro momento. A ida a Brasília, porque é muito importante nós visitarmos lá os nossos deputados do Sul, para que a gente possa estar, então, reivindicando os nossos direitos. Tem 2 assuntos aqui que são muito importantes e que vocês já, no outro conselho, a gente já colocou do deputado Gessé. Agora nós temos 2 deputados que são contra, eu não digo nem a educação, eu digo que são contra os professores,
né? E agora contra jornalistas também, tá? Então, eu quero que saia desse conselho uma atitude relacionada a esses 2 deputados, tanto a Campagnolo, tá? Quanto ao Gessé Lopes, e agora ele usou a nossa escola, a escola em que eu trabalho, uma das melhores escolas de Morro da Fumaça, tá? E eu acredito que a gente pode estar colocando uma nota de repúdio, e eu peço que a gente faça também o pedido de uma cassação no Conselho de Ética na Alesc, desses 2 deputados. Eles estão chegando ao extremo, usando palavras chulas, tá? E isso não pode ficar assim. O SINT, tanto estadual quanto regional, tem que tomar uma providência. Muito obrigada. Eu sou Sandra, coordenadora do Sindicato da Regional de São Miguel do Oeste. Nós estamos iniciando hoje, essa semana, na verdade, iniciou na segunda-feira e continua hoje, um projeto que a gente tem desenvolvendo na regional em relação à questão da saúde dos professores. Esse projeto ele já vem sendo discutido lá desde 2017. No final de 2017, nós fizemos a avaliação do planejamento e surgiu a necessidade... Eu acho que é o barulho mesmo. Eu acho que é o barulho. O pessoal está conversando. Vamos colaborar, pessoal, para que a Sandra possa concluir a fala dela. Obrigada. Então, no final de 2017, se levantou, quando a gente fez a avaliação, começou uma discussão em relação aos problemas de saúde dos professores, que a gente estava percebendo nas escolas, que nós tínhamos muitos colegas que estavam doentes. Então, no início de 2018, nós fizemos, quando a gente fez a pesquisa geral, nós colocamos 3 questões voltadas à questão da saúde. E nos assustou o resultado que veio, principalmente, no que diz respeito ao uso de medicamento de uso contínuo. Então, nós sentamos, conversamos e decidimos fazer uma pesquisa mais elaborada e específica para a saúde, levando em consideração também o estilo de vida do professor, a carga horária que ele trabalha, se ele tem outro trabalho além da rede estadual ou não. E aí, a partir dessa pesquisa, nós criamos um grupo de trabalho lá na regional para discutir esse assunto. E aí se decidiu trabalhar com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo em algumas escolas. Então, é um projeto piloto que está acontecendo em 5 das 64 escolas que nós temos, que, a partir de setembro, nós vamos fazer uma avaliação e vamos ver se a gente vai expandir, se vai surtir efeito, se não vai. E aí a gente vai sentar e conversar. O grupo de trabalho do SINT, os profissionais que estão trabalhando, e nós vamos fazer novamente uma pesquisa para ver se isso surtiu efeito ou não. Em relação à questão das nossas mobilizações enquanto categorias que são gerais, né, que a gente abraça enquanto sindicato, nós fizemos, no dia 16, uma assembleia com um número bem considerável também de pessoas, maior do que nós estávamos acostumados a ter na nossa regional. E o que nós colocamos, nós fizemos, a primeira preocupação que a gente teve foi fazer uma explanação em relação à questão do que é esse projeto da reforma da Previdência, o que realmente ataca, porque nós estamos bastante preocupados com a questão do tempo de serviço, que vai aumentar, e esse não é o problema maior, né? A gente sabe que não é o problema maior, mas que nós tínhamos que passar isso para a categoria. Então, nós tivemos a presença da professora Fabiane, da coordenação estadual, que foi lá e ajudou a dialogar. Meu nome é Jean, sou o coordenador da Regional de Xanxerê, e eu tenho 2 informes. O primeiro é que, no dia 14 de março, a Regional de Xanxerê, juntamente com a Regional de Chapecó, promovemos um encontro das escolas indígenas da nossa regional, né? Foi lá na Escola Cacique Vancré, que é no município de Ipuaçu, onde estiveram presentes o coordenador, o Aldoir, a secretária de Políticas Sociais, a Sandra, a coordenadora da Macro, a Fabiana Fuleto, e eu como coordenador e a professora Zig também. Reunimos mais de 150 professores indígenas das escolas de Chapecó, né?
as escolas lá da Afendó, me ajude, Zig. A Sapeticó, que são da Regional de Chapecó. Da Regional de Xanxerê, a Cacique Vancrê, a Escola do Pinhalzinho, a Escola do Paiol de Barro e as multisseriadas. Então, foi um encontro muito importante, onde nós, principalmente, ouvimos eles, né? Nas questões das estruturas das escolas, todos pedem biblioteca, todas as escolas pedem salas informatizadas, né? A gente sabe que o Estado peca muito na questão das estruturas das escolas indígenas, e também participou a doutora Daniela, que fez uma explanação sobre a reforma da Previdência também. Foi um encontro muito bacana, muito importante, onde nós passamos um dia inteiro discutindo educação indígena. Muito proveitoso. E também o informe da Regional de Xanxerê. Tivemos a Assembleia Regional no último dia 4/4. Estiveram presentes a Fabiana, né, coordenadora da Macro, e o Vieira também esteve presente lá, fazendo uma explanação sobre a reforma da Previdência, né? Foi um número bom de professores. Claro que a gente sempre espera cada vez mais, né? Mas foi um número muito bom de professores, onde tivemos também os encaminhamentos de paralisação no dia de hoje. Já informo que algumas escolas fecharam na nossa regional, né? A PAI de Faxinal dos Guedes fechou, a Padavix, onde eu trabalho, que é uma congênere da PAI, fechou. 10 professores da Escola Costa Silva, que é a maior da regional na questão de ensino médio, paralisaram. Alguns professores da Escola Iracitunelo também paralisaram. Uma professora do Joaquim Nabuco. Então, a gente está começando a ganhar corpo nas nossas mobilizações, como a colega de Criciúma falou. E essa indignação vem principalmente por causa da reforma da Previdência. Então, nós temos que trabalhar nessa questão, tem que trabalhar na questão da salarial também, que é uma coisa muito importante, que nós estamos sem rumo na questão do nosso plano de carreira, do magistério, né? E eu acho que essa Assembleia vem muito para nós tomar o norte das nossas lutas e, juntamente com todas as regionais, fortalecer, unificar a nossa luta em prol contra a retirada de direitos e da melhoria dos nossos salários. Seria isso. Obrigado. Professora Zig, Regional de Chapecó. O informe que nós temos primeiro sobre a reforma da Previdência. No encontro mensal, já de março do Encontro dos Aposentados, nós tivemos o professor Neuri, da FETRAF, e que trabalhou os impactos e para quem interessa essa reforma da Previdência. E, principalmente, a questão da diferença da Previdência, que hoje é solidária na arrecadação, e para a questão da capitalização. E fizemos a Assembleia Regional dia 28, da estadual, a Fabiana estava presente, e a professora Alvete. Também trouxemos o advogado da RENAP, né, o Fábio, que é da Rede Nacional dos Advogados Populares, e também da Via Campesina, ele é do MST, e que fez também o debate a quem interessa, como está, quem que vai afetar o todo, porque nós temos que entender a reforma da Previdência no todo, né? Na Assembleia Regional. Tivemos uma Assembleia Regional com o auditório lotado também, muito significativo, e junto com a Frente Brasil Popular, né, porque o Sinto integra, nós vamos começar já no sábado agora a arrecadação, né, o abaixo-assinado, que é eu creio que é uma rede nacional, nos terminais urbanos, na praça, para esse abaixo-assinado. E também, dia 2 de maio, em Chapecó, junto com a Frente Brasil, com a agricultura familiar e camponesa, os movimentos sociais, vai ter um grande seminário que vai estar lá o Carlos Gaba, que é o ex-ministro da Previdência, que vai fazer o debate, né? Então, também são essas atividades, informes que vai ter na regional. Meu nome é Cláudio, sou representante da Regional de Joinville. Então, assim, um informe bem rápido, tá? Bem sucinto aí, em relação à questão da nossa atividade de amanhã. Como vocês sabem, a Escola Sem Partido está aí, né? A gente está se mobilizando. A Ana Paula, né, Campagnolo, ela fez um pedido na regional lá de Joinville, na Câmara de Vereadores. E aí, gente, ela vai fazer o seminário lá, mas o seminário foi cancelado e eles passaram esse seminário para outro local. Então, a gente ia fazer uma mobilização lá, uma organização, porque assim, a gente pensa
que todo momento que a gente tem que fazer essa atuação tem que estar junto ali, justamente para contrapor a fala da deputada. E acho que é muito importante, tá? Outra situação aqui que a gente quer falar para vocês é sobre a questão da nossa Assembleia Regional. A Assembleia Regional do Sint foi uma Assembleia grande, tá? Teve participação dos professores. Eu acho que todo mundo está preocupado com a questão da reforma da Previdência. Nós tivemos uma assembleia onde a gente explicou a reforma para os professores, uma assembleia muito boa, inclusive com o informe da professora Clarice. E hoje, na Regional de Joinville, nós temos 3 escolas que estão fazendo justamente essa ação. Então, hoje está tendo seminários em 3 escolas da Regional de Joinville para falar da reforma da Previdência. Eu acho que os professores eles estão com essa preocupação muito grande com a reforma, e isso tem que ser explicado muito bem para eles, né? Que vai atingir todo mundo, tem gente que vai trabalhar aí 10, 11 anos, que é o meu caso, né? Inclusive, tem um aplicativo do DIEESE, que está rodando aí, todo mundo já deve ter visto. Você vai lá e faz o cálculo lá, o profissional vai lá e olha, poxa, isso aqui é a quantidade de anos que eu vou ter que trabalhar mais. Ele se assusta com aquilo. Eu acho que é importante a gente passar, né, esse aplicativo aí para o professor fazer justamente esse cálculo, tá? E, no geral, eu acho que é bastante importante essa mobilização, e eu quero dizer o seguinte, que em relação à escola sem partido, a gente viu, né, a gente está fazendo combate diariamente, que ela foi aprovada em Tubarão, né? Então, esses espaços não foi aprovado? Criciúma. É Criciúma. Uma delas foi aprovado. Aham. Tá, assim, ó, só depois passa a informação, então, porque a informação que a gente tem é essa, que foi aprovado ou em Tubarão ou em Criciúma, a questão aí da escola sem partido, tá? Tá bom, então só passar depois essa informação para nós, porque é o que a gente tem. Então, assim, ó, a gente tem que pegar, não pode, porque assim, ó, a gente pensa assim, você vai lá e vai fazer um ato contra a escola sem partido, fazer palanque para deputada. Não é, gente. Nós temos que ocupar todos os espaços, fazer o combate. Foi assim que a gente conseguiu vencer em Joinville, tá? Luciane, Regional de Araranguá. Nós fizemos assembleia lá no início de março. Estão ouvindo? Ótimo. Fizemos assembleia, teve representação só de escolas, teve o seminário jurídico, teve bastante professores inativos e alguns ativos também. Com relação às denúncias sobre as vagas para concurso, foi feito lá em Araranguá, foi solicitado o quadro de vagas para a gerência e nos foi dado esse quadro de vagas. Foi feita a denúncia no Ministério Público e agora o nosso coordenador Rodrigo está respondendo o processo porque a gerência diz que não forneceu o quadro de vagas. Então, como é que o sindicato tem o quadro de vagas? Carimbado e assinado pelo supervisor do DH. Então, acho que a gente tem que tomar mais cuidado. A gente levou um protocolo, né, para solicitar e ficou na gerência. Então, agora a gente já sabe que a gente tem que trazer o protocolo de volta, né? Só que também o cara pode dizer, não foi eu que assinei, e é a assinatura dele, porque lá no quadro de vagas é a assinatura dele, né? Só que ele diz que ele não forneceu. E nós estamos respondendo por isso também. Mas não é isso que vai nos impedir de continuar fazendo denúncias. Tá? Nós fizemos a manifestação contra a reforma da Previdência, um ato com os demais sindicatos da região lá em Araranguá. Foi um ato bem legal, com distribuição de panfletos, aula pública, e depois finalizamos com uma manifestação pelas ruas da cidade e um abraço no Instituto da Presidência da... Isso, tá? Bem legal. Cantamos o hino nacional como verdadeiros patriotas, né? E não como falsos moralistas, né? E foi bem legal mesmo. O que mais? Hoje a gente traria um micro-ônibus com professores, só que de manhã cedo já recebemos a notícia que o motorista ficou doente e não teria outro para trazer. Mesmo assim, teve professores
que estão se organizando para vir de carro, tá? Infelizmente. Aí uma pergunta. Sobre a questão da retirada das faltas, nós gostaríamos de saber se o jurídico entrou com um pedido de multa por dia, porque já saiu uma decisão, né? O Estado teria um prazo para retirar essas faltas. E, não tirando essas faltas, a gente gostaria de saber se foi solicitado a multa por dia, a cada dia não retirado essas faltas, já que é um direito nosso. Primeiro, eu quero saudar primeiro as mulheres, né, no 8 de março, que fizeram em todas as cidades, nas maiores cidades, nas menores, um grande dia, uma grande manifestação, ou fizeram panfletagem. Então, começamos bem, porque foi bonito no Estado. O dia 22, também saudar todos que participaram com panfletagens, com atos, como a companheira de Araranguá estava falando. Nós, em todo o Estado, nós tivemos mais de 27 atividades no dia 22, de unidade com as centrais, onde tem unidade, onde tem outros movimentos, fóruns e tudo mais. Foi muito bonito no Estado. Aqui em Florianópolis choveu bem na hora do ato, senão também nós faríamos uma grande atividade igual ao 8 de março. Né? Então, saudar, acho que o momento da unidade, de uma pauta que unifica, que é a reforma da Previdência, está dando resultado e mostra que, quando a gente quer, a gente vai e faz acontecer. Né? Eu quero fazer os convites agora. Primeiro, assim, em relação aos deputados. Ontem nós fizemos uma atividade no aeroporto, né? Coletamos lá 150 assinaturas no aeroporto. Né? Então, é importante essas atividades, porque nós temos que começar a mostrar a cara deles e conhecer. Tem uns que a gente nem conhece, que são deputados federais. Né? Nós andávamos com a foto deles para poder identificar quando passava. Né? Nós temos que fazer esse processo de encher as caixas de e-mail deles, começar a fazer outdoor no Estado, cobrando o voto deles contra a reforma da Previdência, para que eles se tornem conhecidos para a população, porque a população votou 17, mas não sabe nem quem votou. Tá? E nós não votamos nele, mas não conhecemos também. Então, a gente precisa, para depois, quando tiver uma atividade nacional, nós irmos pressionar lá. Porque, primeiro, nós temos que pressionar aqui no Estado, pedindo para eles votar contrário à reforma da Previdência. E foi muito bom no aeroporto ontem. O dia 26 de abril, nós temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o senador Paim. Tá? Uma audiência, está aberto o convite, né? Porque ele tem todo um processo da denúncia contra o governo da família Bozo, que diz que a Previdência está falida. E tem a CPI da Previdência, o qual ele faz a denúncia. Então, dia 26, para quem é daqui do Vale, Sul, Norte, está mais próximo, né? O dia 26. O 1º de maio. Tá? O 1º de maio, nós vamos organizar ele também como a gente organizou o 22, né? Fazendo atividades nas maiores cidades, unificando o 1º de maio, porque nós somos trabalhadores também. Então, nós da educação temos que somar nas atividades do 1º de maio. E as centrais vão estar orientando aos sindicatos seus filiados. Tá? Em relação ao abaixo-assinado que a Zig falou, esse abaixo-assinado, ele também, todas as centrais estão fazendo. Tá? Eu trouxe aqui, vou passar aqui para pegar a assinatura de vocês já para antecipar. Né? Esse abaixo-assinado, nós queremos até 15 de maio. Tá? Ele tem que ir em Santa Catarina até o final de abril, até 15 de maio. 15 de maio é o prazo para as centrais entregarem no Congresso Nacional. Então, o objetivo nosso das centrais é que nós vamos de caminhão levar as assinaturas, porque essas assinaturas elas são mais fáceis de coletar. É o nome, o CPF ou a identidade. Tá? Então, é bem mais tranquilo de pegar. As pessoas vêm. O Aldoir, o Carlinhos estavam aqui no Ticem,
que tem todo dia no final da tarde. O dia que nós lançamos, gente, nós coletamos quase 600 assinaturas em 1h30. E para vocês perceberem que quem vem assinar, 70% são mulheres. Tá? São mulheres que vêm assinar. Nós temos um panfleto que ele fala da previdência de um todo, só um pouquinho, só vou passar um pouquinho só, que fala de um todo, que foi construído junto com as centrais sindicais, porque nós, professores, temos que entender da nossa aposentadoria, mas nós temos que conhecer a aposentadoria, o que vai acontecer com o pai, dos nossos alunos que vão nas escolas, porque é com eles que nós temos que dialogar. Então, nós estamos orientando que se faça tendas nas praças, nos terminais, na frente da escola, já que não podem sair. Quem está em hora de atividade fica lá 1 hora lá na frente da escola e pega a assinatura dos pais que vão levar os alunos. Eu vou passar aqui para vocês verem como é que assina. E assinem, tá? Que eu já vou chegar com a plancheta cheia. Tivemos lá o ato dia 8 de março, que foi no dia 9 pela manhã, né? Foi convocado pelos movimentos de mulheres, Movimento Mulheres em Luta e outros movimentos, Mulheres na Resistência de Itajaí. Foi um ato bem vitorioso, mais de 70 mulheres nas ruas de Itajaí. O ato dia 22 fizemos também lá em Itajaí, né? A princípio não tinha nada mobilizado para ter o ato regional, a gente chamou os sindicatos municipais, o Sindifós, que entrou em contato com outros sindicatos, e a partir daí a gente conseguiu organizar uns 5, 6 sindicatos em ato em frente à Igreja Matriz de Itajaí, na chuva, então foi um ato também bem vitorioso. A Assembleia dia 29, fizemos a Assembleia também, discutimos aí a reforma da Previdência, tiramos como encaminhamento o dia 16 de abril, agora vai ter o seminário jurídico, e dia 24 como dia de paralisação, vamos fazer um seminário sobre a reforma da Previdência. Aprovamos também dia 15 de maio a greve geral, né, do magistério ou a greve geral da classe trabalhadora. Então, a pressão para que tenha a greve geral da classe trabalhadora. Da Escola Sem Partido, só para colocar, lá em Itajaí, o professor Moacir, também tem sofrido ataques aí da direita, do Adão Bittencourt, então propor uma moção de solidariedade, juntamente com o professor Alex, lá de Criciúma, que também sofreu ataques aí do deputado GC Lopes, né, com relação às aulas dele. Eu sou Elizabeth, coordenadora do Sindicato Regional de São José. Então, dizer que nós também fizemos a nossa Assembleia Regional e foi bastante significativa, tiveram 87 pessoas, várias escolas da nossa regional pararam 100%. Então, isso é muito importante, dizer que, nesse momento, a pauta é a reforma e as professoras, a escola como um todo, está atenta a isso, né? O Dorval veio refletir conosco sobre a reforma da Previdência. E os ataques na reforma da Previdência, como nós sabemos, são a nós mulheres, a nós professoras. Então, trabalhar 10 anos a mais é um absurdo, né? Então, num momento em que nós mulheres estamos sendo atacadas pela questão do feminicídio, diariamente nós estamos sendo mortas, né, em várias cidades, e Florianópolis tem um grande índice de feminicídio. Então, isso também é um absurdo. O 8M foi bastante significativo, produzimos essa camiseta, ficamos na frente do CISEM, fizemos uma tenda e fizemos uma oficina de turbante, também refletindo a questão das mulheres negras, porque nós estamos vendo no Brasil inteiro o genocídio também da população negra, e nós temos que ir às ruas e dizer não, dizer um basta a isso tudo, né? E aqui na Câmara dos Vereadores, mais uma vez, quiseram votar a questão da escola sem partido. E não conseguimos. Por quê? Não tinha quórum. Já tentaram por 2 vezes entrar. Então, Santa Catarina tem que dizer não à escola sem partido e à lei da mordaça. E nós temos que dizer firmemente nas ruas isso. Outra questão, Ana Carolina. Ana Carolina foi desmascarada e nós temos que entrar com uma outra ação no Ministério Público, dizer basta de perseguir os professores. Que ódio... Isso, que ódio é essa que ela tem? Então, uma deputada do PSL fumar maconha em rede social, né? Fumar maconha e divulgar em rede social e perseguir professor, basta. Obrigada. Vou tentar organizar o meu informe. Primeiro, o professor colocou sobre a escola sem partido. Em Tubarão deu entrada num projeto, o vereador, na época, que entrou com esse projeto, querendo aprovar nas escolas do município a escola sem partido. A gente formou um coletivo para a educação, envolvendo, inclusive, a universidade, e
fizemos uma audiência pública na época, onde foi a Ana Carolina, onde foi Eduardo Bolsonaro, onde foi aquilo tudo. E nós conseguimos lotar o teatro, né, da Arena Multiuso, mais de 800 participantes, e o projeto está lá, em stand-by, o tal vereador agora é secretário aqui do governador, e a coisa ficou lá. Tá? A gente conseguiu, e o coletivo permanece, e nós estamos sempre atentos a esses ataques. Esse é um. Com relação à reforma da Previdência, que é o nosso foco principal, nós fizemos uma Assembleia Regional dia 2, e a pauta nossa era essa. Nós convidamos um representante do Sindicato da Previdência, do Sindipreves, que faz parte também do grupo da Auditoria Cidadã da Dívida, e ele foi lá nos passar para a categoria, né, que nós consideramos o número de participantes não foi o ideal, nós tivemos 60 pessoas, gostaríamos que mais estivessem presentes. E, para nós, é importante, gente. A questão da reforma é tudo. Se a reforma passar, o resto acaba. Não tem idade, não tem mais nada. Nós temos que entender que a reforma não é para quem vai começar, é para quem já está aposentado, é para quem está trabalhando e para quem ainda vai para o mercado de trabalho. A reforma é muito maior do que a gente pensa. O ataque, ela acaba com tudo. Se a capitalização passar, acabou. Não tem mais aquela história que eu entrei em 2003 e vou me aposentar lá. Não tem mais. E quem vai pagar se acaba a Previdência? Se acabar o Instituto de Previdência, se a Constituição, se tirar da Constituição a Previdência Social, quem vai pagar a aposentadoria de quem está aposentado? Então, gente, eu acho que a luta não pode ser só conversando, tem que ser muito maior. Nós temos que ir para a rua, nós temos que chamar a população. O povo não acordou ainda. E não adianta se resumir só... Já vou encerrar. Não adianta só ficar na questão do magistério. É maior mesmo, e eu acho que nós temos que pensar em como nós vamos elaborar a luta para impedir isso. E, encerrando, em Tubarão, nós também estamos com um grupo, junto à Cúria Diocesana, e estamos indo para a 3ª reunião, chamando os sindicatos, porque está tudo muito parado, estamos chamando os sindicatos para a gente ver qual o caminho nós vamos tomar a partir dali, todo o grupo junto, né, todo o trabalhador, com relação à reforma da Previdência. Agora, nós vamos convidar a Tamara, do Diese, que ela fará uma exposição sobre alguns elementos e alguns pontos que a reforma está trazendo aí enquanto proposta. Eu quero começar falando que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da reforma da Previdência. Tá todo mundo ouvindo, gente, aqui? Não? Beleza. Muita atenção, gente, porque não se trata apenas, e já seria muito grave se fosse só isso, mas não é só aumento de idade mínima e de tempos de contribuição, certo? A reforma, ela é muito grave porque ela mexe com toda a estrutura que a gente conhece hoje da Previdência Social. Primeiro, porque vai ser não mais o regime de repartição, certo? Eles querem capitalizar a Previdência. Capitalizar a Previdência significa que o regime que existe hoje, que é o de repartição, e que tem 3 fontes de financiamento, que são as contribuições dos trabalhadores, a contribuição do patronato e do Estado por meio dos impostos, né? Que uma parte dos impostos serve para sustentar a Previdência, porque a Previdência não é somente um seguro individual, é muito mais do que isso, é uma política pública. É uma forma de proteger todos os trabalhadores. E é nisso que eles querem mexer, certo? Que o governo, né, o Paulo Guedes, o Bolsonaro querem é destruir a Previdência como a gente conhece hoje, transitando, então, para um regime de capitalização, onde cada um vai poupar para a sua própria aposentadoria, não vai mais ter participação dos impostos, não vai ter mais contribuição do patronato, certo? E não é uma mera poupança,
tá? Porque essas contribuições vão usufruir de juros. Mas, por que vai usufruir de juros? Porque vai correr risco de mercado. Tanto é que corre risco de mercado a capitalização, que tem um estudo da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, um órgão da ONU, que mostrou que a capitalização ela quebrou a previdência do Chile, da Argentina e do Peru, muito recentemente. Por quê? Porque essas contribuições elas são geridas por bancos no mercado financeiro. Então, só tem juros porque está correndo risco de mercado. Então, se eu pudesse resumir a reforma da Previdência nesse aspecto da capitalização em uma palavra, seria insegurança. Gera uma enorme insegurança. É um modelo que, disse a OIT, que se mostrou fracassado. Tanto é que dos 30 países que mudaram de regime de repartição para capitalização, de 30, 18 voltaram atrás, gente. 18 já retrocederam no modelo, porque a capitalização ela diminuiu a cobertura previdenciária, então menos pessoas passaram a serem cobertas pela Previdência, ela aumentou as desigualdades sociais, ela aumentou as desigualdades de gênero. E, na verdade, tudo isso quem está falando é a OIT, tá bom, gente? Não, certo? É um órgão insuspeito da ONU e disse. Serviu para enriquecer gestores de fundos de investimento, serviu para beneficiar o sistema financeiro e os bancos. Foram eles que ganharam com a capitalização. Quero trazer agora um segundo aspecto, que é a desconstitucionalização da Previdência. Hoje, todas as regras estão contidas na Constituição Federal. Então, para fazer uma reforma, para mudar as regras de acesso à aposentadoria, de benefícios, etc., tem que fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Para aprovar uma PEC, precisa de 3/5 dos deputados para aprovar. A desconstitucionalização vai fazer com que as mudanças sejam feitas por meio de lei complementar. Para tu aprovar uma lei complementar, precisa só de maioria simples, 50% mais 1. Então, eles estão querendo facilitar mudanças futuras, certo? Abrir as portas para outras reformas que venham a retirar ainda mais direitos. Outra questão muito grave se refere à garantia do reajuste. Hoje está escrito na Constituição, o governo tem que assegurar o valor real das aposentadorias. Eles estão tirando esse artigo. Então, muita atenção, aposentadas. Muita atenção, aposentados e aqueles que acham que não vão ser afetados. Eles estão abrindo as portas do arroxo das aposentadorias, porque a gente sabe que o maior poder de barganha que os trabalhadores têm é o seu poder de fazer uma greve, de parar a produção, os serviços, a circulação de mercadorias. Mas os aposentados ficam de mãos atadas, né, gente? Os aposentados não têm como fazer uma greve, então gera outra enorme insegurança quanto ao arroxo, ao provável arroxo do valor das aposentadorias. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, e que essa afeta os trabalhadores que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, é a restrição do abono salarial. Como a gente sabe, o abono salarial ele é pago para todo mundo que recebe até 2 salários mínimos. A reforma da Previdência, então, ela não está mexendo só nas aposentadorias, ela está querendo mexer no abono. Eles querem que o abono seja pago só para quem ganha até 1 salário mínimo. Fazendo essa mudança, eles vão estar afetando metade dos trabalhadores de carteira assinada do Brasil, gente. 23 milhões de pessoas que ganham esse abono, que serve como uma espécie de um 14º salário, correto? Para vocês terem uma ideia, aí, acho que 2 semanas atrás foi aprovado o piso regional aqui de Santa Catarina. Então, quem ganha o piso regional de Santa Catarina, que é maior do que o salário mínimo, já não teria mais direito ao abono. Vejam só. Então, isso é mais uma das medidas que mostra que essa reforma vem
para tirar direitos daqueles que mais precisam e não mexe com nenhum tipo de privilégio. É uma farsa quando dizem que mexe com privilégio. Vem para afetar principalmente os professores, porque é um assalto aos direitos do magistério, elevando a idade mínima para 60 anos e mais 30 anos de contribuição. Então, atenção, professores ACT, são 30 anos de contribuição. Vocês não contribuem, geralmente não contribuem com os 12 meses do ano, então vocês vão ter mais do que 30 anos. Eu fiz as contas, se contribui 10 meses por ano, vai ter que cumprir 36 anos de trabalho para poder ter direito aos 30 anos de contribuição. E atenção também, o benefício integral vai ser só para quem cumprir 40 anos de trabalho, porque eles estão mexendo no valor do benefício. Isso permeia toda a reforma da Previdência. Não tem transição, gente, não tem transição para o valor do benefício. Quem está prestes a se aposentar só vai ter direito à paridade e à integralidade se trabalhar até os 60 anos. Então, no caso de uma professora que está prestes a fazer 50 anos e tem os demais requisitos, se ela quiser se aposentar com paridade e integralidade, ela vai ter que ir até os 60 anos, certo? A gente fez vários testes lá no DIEESE, estudou vários casos, e a nossa conclusão foi que os mais prejudicados com essa reforma são aqueles que estão prestes a se aposentar, principalmente se for professora, certo? E aí eu queria reforçar, chamar atenção para que vocês baixem a calculadora do DIEESE. Tem no site do DIEESE, se quiser acessar pelo site. Tem um aplicativo que é muito mais ágil. E lá vocês conseguem calcular dos professores, dos trabalhadores do setor privado. Enfim, ali tem todos os módulos, né, necessários para conhecer caso a caso. E ele mostra a aposentadoria por tempos de contribuição, por idade, mostra nas regras de transição. E, estudando essa questão da reforma da Previdência, nós lá do DIEESE chegamos à conclusão de que as pessoas vão ter que trabalhar muito mais para ter direito a um benefício menor. A reforma vai aumentar as desigualdades sociais e as desigualdades de gênero, principalmente pelo que a reforma está fazendo com o magistério. Só um pouquinho, Tamara. Tem muita gente cochichando, eu sei que é sobre o assunto também, mas acaba atrapalhando, né, a concentração dos demais, tá bem? E o pessoal que está para o lado de fora também, se puder falar um pouquinho mais baixo, tá bem? Valeu. A questão de gênero é muito grave para vocês, o magistério, porque a reforma não está distinguindo professores e professoras. Então, um dos principais impactos, a categoria que mais vai ser impactada com essa não distinção são, né, com os direitos que estão tirando das mulheres, é o caso do magistério. E aí encerrar dizendo que o governo não levou em consideração as conclusões que foram tiradas pela CPI da Previdência, que mostrou que não há déficit previdenciário, mostrou que os desvios e sonegações nos últimos 20 anos somam 3 trilhões, que é o triplo do que eles querem economizar com a Previdência. Ontem saiu um vídeo do Paulo Guedes dizendo para onde que vai o 1 trilhão. Porque tem muita gente que está desavisada, ou deputados que estão mal intencionados, que dizem o seguinte: não, gente, a gente vai economizar na Previdência para botar na saúde e na educação. Quem é um pouco mais atento, né, tem memória, já sabe que isso é mentira, porque os gastos foram congelados por 20 anos, né? Mas ontem isso ficou escancarado porque tem um vídeo do Paulo Guedes falando que esse 1 trilhão é para migrar da repartição para a capitalização. Então, é 1 trilhão para poder beneficiar justamente esse regime que eu citei, o estudo da OIT,
que já se mostrou que só beneficia banqueiro e gestor de fundo de previdência, porque as taxas de administração, gente, são altíssimas. A gente não paga taxa de administração para a Previdência Social. A gente tem o INSS com funcionários públicos de carreira que prestam um serviço público e, do contrário, a Previdência Privada, ela tem as taxas, certo? Que, por exemplo, nos fundos de previdência fechados, né, como o Funpresp, custa cerca de 1% ao mês e mais uma taxa de carregamento. Então, toda vez que você bota o dinheiro, eles te cobram 3%. Tá? Então, não é brincadeira isso e por isso que vem, né? Porque vai beneficiar muito esse setor do empresariado, que são os banqueiros. Agora, encerrando, eu quero dizer com muita tranquilidade e total convicção que não é a Previdência que resolve a economia, correto? É o contrário, são medidas econômicas que fortaleçam o trabalho protegido, né, o trabalho de carteira assinada, que aumentem a formalização da força de trabalho, de carteira assinada. Isso é que ajuda a Previdência a ser sustentável. Uma reforma necessária é a tributária, muito diferente dessa tributária que o governo está falando, porque a gente precisa cobrar da alta renda e tirar do consumo. Precisa aumentar a produtividade da economia, investindo em ciência, em tecnologia, nas universidades. Isso faz com que você tenha condições de lidar com a questão do aumento da expectativa de vida. Mas mexendo na Previdência, como eles querem, só vai afundar mais ainda a economia. E a justificativa deles de que vai gerar empregos é a mesma que eles usaram, não sei se vocês lembram, mas eles usaram essa mesma justificativa com a reforma trabalhista. Passou mais de um ano, vai fazer quase 2 anos, da reforma trabalhista e os empregos não foram gerados, só serviu para aumentar o grau de exploração sobre os trabalhadores e agora eles estão vindo com o mesmo discurso para aprovar a reforma da Previdência. E agora, realmente, encerrar e lembrar vocês que o magistério foi protagonista na vitória que o movimento sindical, o movimento social teve contra a reforma do Temer. Foi o magistério que convocou a primeira grande mobilização, que teve na vanguarda pela primeira greve geral do 28 de abril. Foi a categoria que mais se fez presente no Ocupa Brasília. Então, vocês são fundamentais, são a categoria de trabalhadores que tem a maior capilaridade social. E eu tenho certeza que o nosso trabalho de formiguinha vai dar muito resultado, certo?